Bom, gente, é um prazer receber vocês aqui, né? Todos e todas. A gente vai fazer essa live. Bom, eu sou Bárbara Santos, eu sou fundadora e referente metodológica da Rede Madalena Internacional, diretora artística de Coringa, Espaço para o Teatro do Oprimido em Berlim. Sou autora do Teatro do Oprimido, Raiz e Asas, uma teoria da praxis. Sou autora de Percursos Estéticos, Som, Ritmo, Imagem, Som, Ritmo, né? E sou autora de Teatro das Oprimidas. E esse livro é o tema que a gente vai falar hoje, quer dizer, não o livro, mas o Teatro das Oprimidas. A gente está direto com as nossas companheiras em Moçambique, em Guiné-Bissau. A gente já fala para vocês que a nossa conexão na internet é uma conexão difícil, então a gente vai sair, voltar, assim não é fácil a nossa conexão. E esse evento de hoje é um evento, mais um evento da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas. É uma rede formada por grupos da América Latina, da África, da Europa e da Ásia. Esse evento é fruto do esforço de muitas madalenas. O evento de hoje se dedica à experiência africana, especialmente Moçambique e Guiné-Bissau. Eu devo dizer que essa experiência africana é muito importante para a gente, por quê? Porque ela está na origem do Teatro das Oprimidas. Em 2010, junto com a Alessandra Vanucci e com Cláudia Simone, nós realizamos os primeiros laboratórios lá no Brasil, no Rio de Janeiro e no Ceará, né? Em seguida, eu com Vanucci, com a queridíssima Alejandra Mas, nós realizamos o laboratório em Bissau, na Guiné-Bissau, em São Domingos, na Guiné-Bissau. Pouco depois, eu estive em Maputo e realizei mais um laboratório com as nossas queridas companheiras em Maputo, né? E esse processo todo culminou num evento lindo que a gente fez na Lapa, no Rio de Janeiro, que a gente chamou de Madalena Ocupa a Lapa. Estamos 10 anos aqui, 10 anos depois, reencontrando essas companheiras maravilhosas, hoje, que a gente vai apresentar daqui a pouco, e elas vão conversar com a gente o que aconteceu nessa década, o que aconteceu, que processo é esse, que vivência é essa. E eu gostaria de pedir à nossa companheira Cláudia Simone, que é uma Madalena e também é uma Anastácia, né? Pedagoga, psicopedagoga, mestranda em Relações Étnico-Raciais no Cefet, lá no Brasil, Coringa do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, referente da Rede Madalena Internacional, diretora artística de Passo a Passo, em Amiens, França, que fez um trabalho para a gente, juntando um pouco desse processo em Maputo e em Bissau, e ela vai compartilhar com a gente um vídeo, né? Antes de eu apresentar as nossas convidadas. Cláudia, por gentileza. Forromba, o intiri contentamento. Forromba, forromba, me pode dar. Forromba, o intiri contentamento. Eu estava à espera do dia de hoje, de estarmos juntos, vivermos felizes. Então, fofa, os filhos. Filhos.
com orgulho da moçambicanidade, feliz e alegre e muito determinada. Mulher acolhedora, mulher filha, mulher irmã e profissional, mulher de luta. Agora eu vou apresentar nossas convidadas. A gente tem hoje com a gente da Madalena Maputo, as três estão juntas, né? Podem dar aí um alôzinho para a gente. Estão juntas. A gente tem a Zaina Rajá. Zaina, levanta sua mão para a gente saber quem é a Zaina. Zaina. Isso, lá está a Zaina. Zaina Rajá é Madalena de Moçambique. Ela é coringa e multiplicadora do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas. É ativista social, gestora cultural com experiência em projetos de desenvolvimento social e teatro educativo. Lá também, no mesmo sofá, está Ermelinda Cimela. Faz um alô, Ermelinda. Aí está Ermelinda. Ermelinda é Madalena de Moçambique, é coringa e multiplicadora do Teatro do Oprimido, do Teatro das Oprimidas, é diplomata de formação, a nossa Madalena. A gente tem Madalenas muito importantes, é diplomata, é atriz de teatro e de cinema, é oficial de finanças e é ativista social. A gente tem a Arlete Guilhermina. Arlete, faz um alô para a gente. Arlete. Isso, aí está a Arlete linda. A Arlete é Madalena de Moçambique, é coringa e multiplicadora do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, atriz de teatro de palco e radiofônico. A gente tem que dizer que na África o teatro radiofônico é muito importante, né? É produtora, é ativista social. A gente perdeu a nossa querida Edilta de Bissau, né? Não sei, eu acho que a conexão não está boa. Toia, você está ouvindo? Toia está aí? Não, caiu, eu acho. Edilta, está me ouvindo? Sim, Edilta é Madalena da Guiné-Bissau, é coringa e multiplicadora do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, professora, atriz, atualmente trabalha no projeto Fórum da Paz na área pedagógica. Parece que a Toia caiu. Toia, você está ouvindo a gente? Eu apresento a Toia no regresso dela. Em ambos os casos, tanto na Guiné-Bissau quanto em Moçambique, o Teatro do Oprimido já estava instalado antes do Teatro das Oprimidas. Nós começamos um processo em Guiné-Bissau em 2004 e em Maputo antes também disso, né? A gente fez parcerias e o Teatro do Oprimido já era uma realidade. Nós começamos as Madalenas em 2010. Então a pergunta é: qual foi o impacto para vocês de trabalhar com uma metodologia que estava voltada só para as mulheres? Como é que foi isso para vocês? Como é que foi para vocês pessoalmente, mas também como é que foi para a convivência dentro do grupo com os companheiros que faziam Teatro Oprimido? Então, realmente foi difícil, foi e ainda está sendo difícil ser Madalena em África. Na minha organização, que é GTO Bissau, Madalena, o Grupo Madalena está dentro do Grupo Teatro do Oprimido, dentro do GTO Bissau. Os homens do GTO Bissau realmente perceberam que nós somos um componente dentro do grupo. Não há conflitos assim, entre aspas, né? O diz que não falta nunca. Desde os anos 2010, os homens realmente estavam a reclamar. Não, se vejamos bem, a Bárbara está a nos dividir. Porque trabalhar só as mulheres e os homens? Realmente resolvemos, com a Bárbara, conseguimos adaptar e
e termos uma peça que só dos homens. Inclusive nós, as Madalenas do GTO-Bissau, passamos o tempo a insistir com os homens do GTO-Bissau que é para apresentassem aquela peça que é só dos homens. E eles, chegamos à conclusão que eles ficaram com receio, não sei, receio por quê, receio entre aspas, de apresentarem, enquanto que nós, Madalenas, estamos mesmo determinadas, estamos com vontade de nos apresentarmos a nossa peça, que ainda estamos mesmo com orgulho de nos apresentar a nossa peça, que é Ritual Paredeira, porque realmente são coisas que identificam a mulher africana, são coisas que ainda está a acontecer, que continua a acontecer com as mulheres africanas, as que não conseguem, por algum motivo, não ter filhos, que família dos homens, família do parceiro, passa a pedir, passa a cobrar a mulher que já é casada para ter filho, sem saber Edilta, como talvez é. Em relação, sim. Edilta, talvez Sim. você pudesse explicar para o público qual é o tema dessa peça, porque o público não conhece a peça, né? Talvez para o pessoal entender por que o conflito. Sim. Né? Sim, o conflito da nossa peça de 2010, intitulado Maria Paredeira, Ritual de Paredeira, é assim. Retratamos uma história de um casal jovem em que o casal tinham combinado para ter filho em determinado período de tempo. Por quê? Porque a mulher pretendia continuar a sua formação, que é para poder trabalhar no futuro. O marido já era formado e estava já a trabalhar. Casaram-se e passaram um tempo a viver juntos. Passando o tempo, a madrinha, que é a família direto, a irmã mais velha do marido, passou a cobrar filhos à cunhada. Passou a cobrar filho à cunhada, chegou ao ponto de entregar todas as despesas dela mesmo, da casa dela, que é a cunhada, para a casa do irmão com a esposa que ainda não tem filho. E ela ficou a cobrar: tu és casada com o meu irmão, ainda não tens filho, já lá vão muito tempo, não está programado, tu és estéril, não vais conseguir ter filho, e eu vou arranjar uma outra mulher para o meu irmão, com que vai poder ter filho, se calhar o problema está em ti, que é mulher que não é infértil, que não vais conseguir ter filho, umas coisas por aí. E a madrinha também é a mesma coisa, passou a passar o tempo a cobrar filhos à esposa, e ela ficou mesmo desesperada até chegar ao ponto em que conseguiram incutir o marido que realmente a esposa não está interessada a ter filho, que ele possa passar o tempo a arranjar uma outra mulher com que vai ter filho. Em resumo, mais ou menos, essa que é a história. Mas também temos uma parte que é o início da peça, que antigamente, realmente, as mulheres que não conseguiram ter filho por algum motivo, há um sítio que chamamos Forombal, onde só as mulheres passam tempo ali, que é para fazer ritual para as que não conseguem ter filhos, para ajudassem para conseguir ter filhos. É na época passada, que ainda continua a fazer aquele ritual, já não é assim tanto vulgar como antigamente. Para dizer que a nossa peça retrata o tempo remoto, tempo passado, e retrata o tempo atual, que é da esposa que quer formar para trabalhar, para depois planejar ter filho com o marido, que isso nunca chegou de acontecer no seio da sua família. Mas também é importante, e ela ficou Edilta, talvez é importante a gente contar para o público que a gente fez uma pesquisa no mercado, você lembra? A gente entrevistou as pessoas. Sim. A gente entrevistou as pessoas e perguntou para a população o que a população achava sobre o fato da mulher ter filho. E era impressionante como muitas pessoas achavam que se uma mulher não tem filhos, ela não é uma mulher. Então, a luta da nossa oprimida era pelo direito de ser mulher, de ser uma pessoa, o direito de estudar, né? Mas de ter um tempo para poder desenvolver a família, né?
não sofrer a pressão, como é que fala? A pressão de constituir a família rapidamente antes de estudar. E vocês apresentaram essa peça em São Domingos, apresentaram essa peça em Bissau, e apresentaram no Rio de Janeiro. Em Bissau. E no Rio de Janeiro, em Brasília também, né? Vocês foram também com essa peça a vários lugares. Sim. Como é que foi? Qual é a diferença que você sentiu desse tema? Ser mãe é ser mulher. De Bissau para outros lugares. Como é que vocês sentiram as diferenças? Bem, para mim, existe a diferença, sim, em algumas partes. Em algum país onde levamos a peça. Por quê? Porque em algumas zonas, os que assistiram à peça, algumas pessoas ficaram chocadas. Por quê? Porque acharam que para ter filho é uma opção, não é obrigação, é uma opção. Depende da pessoa. Uma mulher, pronto, pode decidir não ter filho, ela é soberana para tomar a sua decisão. Enquanto cá em Bissau não é normal uma mulher ficar sem filho. Para decidir sozinha ou só para tomar uma decisão, olha, não quero ter filho por motivo tal, vou ficar assim. Ela é mal vista na sociedade guineense. Enquanto que numa outra zona é normal e é vulgar. Há muitas mulheres que, pronto, decidiram não ter filho e ficam sem ter filhos. Isso é a diferença. E em relação a cobrança, a interferência da família do marido, no Rio de Janeiro, por exemplo, há algumas pessoas que confirmaram que às vezes passam aquela situação no seio da família, onde a família do marido passa um tempo a cobrar filho para a mulher. Houve umas pessoas a confirmar isso. Isso foi no Rio de Janeiro. Porque esse tema da maternidade, ser mulher e tem que ser mãe, né? É um tema que é muito forte na Guiné-Bissau. Mas não é um tema da Guiné-Bissau. No Brasil também é assim. Se uma mulher casa e não tem filho, ela também vai ser cobrada. Talvez a diferença é a forma que ela vai ser cobrada, né? A gente, por exemplo, participou de um ritual, em Bissau, eu me lembro, que era um ritual tradicional, onde as mulheres, se elas não estavam num contexto de maternidade, elas podiam, inclusive, ser expulsas, né, da comunidade. Né? E quais são os outros temas que vocês trabalharam depois disso? Os temas que vocês trabalharam depois? Depois disso, nós trabalhamos fístula obstétrica, que é uma doença das mulheres, que a mulher pode apanhar. Depois do fístula, recentemente trabalhamos com as mulheres da região, algumas regiões da Guiné-Bissau, uma peça sobre o tema mutilação genital feminina. Me lembro também que a gente, quando teve aí em Bissau, que o tema da mutilação genital feminina era um tema muito forte. Me lembro de uma tabanca. Tabanca, para quem não sabe, é uma comunidade no interior, né? E nós fomos com esse tema, né? Que é o fanado, né? Na linguagem... Fanado de mulher. Chama fanado de mulher. Fanado de mulher significa como é que fala? Corte genital, né? Da mulher. E me lembro que quando a gente apresentou a peça, que era esse debate, muitas pessoas saíram da plateia. Você lembra disso? Muitas mulheres, especialmente as mais velhas. Sim, foi em Cambaju. Cambaju, exato. Foi em Cambaju, sim. Como você sente esses anos todos, que agora já vão 10 anos, né? Nós trabalhamos de novo aí em 2011, depois 2012, em Cambaju, mas também em outros lugares, esse tema
passado essa década, você sente que é importante ter feito peças sobre isso? Qual é o impacto que tem quando a gente fala da questão da sexualidade, a questão da genitália da mulher no teatro? Sim, eu acho que tem um impacto, sim, porque atualmente existe uma lei cá na Guiné-Bissau que proíbe a prática do fanado de mulher, mutilação genital feminina. Antigamente era vulgar, era uma prática legal, chegava a um determinado tempo, uma época com que, como se fosse competição, né, entre bairros, entre região, que é para fazer excisão às mulheres. Depois que essa lei é implementada no país, a prática reduziu-se. Também eu acho com mais sensibilização, porque nós não paramos de fazer sensibilização, não só nós, a nossa organização, através do teatro, mas também existe outras organizações a fazer a mesma coisa conosco, a sensibilizar através de teatro radiofônico, através de programas radiofônicos, através de teatro também, que nós fazemos. Deu impacto positivo mesmo. Agora, não é que a prática acabou, ainda não acabou, mas diminuiu-se muito, muito. Agora, passaram a fazer a prática escondida. Até que em algumas zonas, quando for fazer aquela coisa, houve-se sempre alguém a denunciar. Para mim, acho que isso já é um impacto muito, muito positivo, porque a prática já não é como era antes, como antigamente. Agora passaram a fazer escondida. Com certeza que já não é com um número tão elevado, já que estão a fazer escondida, fica fechado entre famílias. Em vez de uns 100, 200 crianças, passam a fazer entre 2, 3, no máximo, dentro de ser uma família, para que pudessem ter controle daquelas crianças, para poderem controlar a saúde dela em relação, antigamente faziam nas matas, dentro de uma casa inteira, casa vazia. Para mim, deu impacto mesmo, impacto positivo. Bem, excelente. Eu também notei esse impacto, porque eu vi que o trabalho de vocês também foi um trabalho em relação à mutilação genital, de fazer a peça, de fazer a discussão. E eu me lembro desse dia em Cabandiú, que era uma tabanca bem tradicional, em que, apesar de as pessoas saírem do público, muitas pessoas ficaram e falaram sobre o tema. Então, a gente depois estava comemorando como é que um tema tão tabu o teatro fazia ser um tema fácil de falar. Então, eu vou passar para as manas em Maputo, né? A nossa pergunta foi, assim, a gente está com a Zaina, com a Ermelinda e com a Arlete juntas, né? Elas estão juntinhas ali, na mesma tela. A nossa pergunta foi qual foi o impacto desse processo Madalenas lá em 2010. Como é que vocês sentiram a diferença desse trabalho só com mulheres entre vocês? E também depois entre os colegas, né? Os colegas que não são mulheres ou não se consideram mulheres em relação a esse trabalho. Tem que botar o microfone, Zaina, tem que liberar o microfone. Ok, percebida a questão. Para começar, eu penso que a primeira mudança, a primeira coisa que aconteceu foi a nossa própria libertação, né? No sentido de percebemos a necessidade de, como mulheres, querermos atingir patamares mais elevados. Digo no sentido de não estar estagnadas, mas aprender sempre mais, cursar uma faculdade, que é algo que a princípio não era assim tão valorizado, mas nós quando percebemos a essência do que é ser Madalena, do que é ser mulher, acho que individualmente cada uma
foi sentindo a necessidade de se empoderar nesse sentido, né? De querer estudar, de querer saber mais, de querer falar as coisas com conhecimento né, de causa. A outra questão é a forma como nós abordamos a questão da mulher. Nós já fazíamos teatro do oprimido. A forma como nós passamos a abordar o tema relacionado à mulher foi algo que mudou bastante, foi algo revolucionário, porque nós levávamos a coisa de uma forma superficial. Na verdade, acho que não percebíamos tanto qual era a importância de nos libertarmos e de também ajudar as outras pessoas ou as outras mulheres a se libertarem. Então, eu penso que foi muito importante nisso e fui vendo que ao longo de todos esses anos de trabalho, que era nas oficinas, nos laboratórios, cada um individualmente foi vendo que há sempre uma componente ali de oprimida, uma componente sabe, de querer libertar, de querer ser ouvida, de querer ser percebida, de querer ser entendida. Então, para mim, em particular, eu penso que foi muito importante nesse sentido, de libertar, sabe? Que é algo que muitas pessoas, às vezes, estão presas e não têm a consciência de que estão. Então, a partir do momento que você tem consciência de que você precisa dar um passo além daquilo onde você está, é algo muito maravilhoso, muito importante. Pelo menos para mim foi assim. É verdade, a coisa é como processo individual. Como foi para vocês, Ermelinda? O que você notou? O que foi esse processo aí? Você estava também em 2010 lá com a gente. Boa noite a todos. É assim, eu acho que tudo a Zaina já falou, mas só um ponto aqui. É que nos laboratórios nós fomos descobrindo que existiam algumas opressões em comum, alguns questionamentos que nós queríamos, não tínhamos coragem de perguntar sozinhas, mas nos laboratórios nós perguntávamos por que isso acontece conosco, por que temos que aceitar isso, por que tem que ser assim e não assim. Então os laboratórios ajudaram muito a nos questionarmos e também a solucionarmos alguns problemas que nós todas tínhamos em comum. E também na multiplicação, quando fazemos as oficinas, também perguntamos às outras mulheres, tanto as camponesas, também tanto as jovens, vocês questionam o que está acontecendo na vossa vida. Por que você, por exemplo, se encontra uma camponesa que tratar com ela a questão de gênero, então ela não entende por que ela tem que ir para a Machamba, sair da Machamba, ir para outro sítio, depois voltar, vir cozinhar, enquanto ele tem um esposo. Por que será que eu casei para ser escrava ou casei porque eu amo esse homem? Então, nesses laboratórios, tanto a nível das Madalenas em Maputo, também transmitíamos ao nível das mulheres nas oficinas que nós encontrávamos nos distritos. Então, praticamente é isso. Essa mudança, esses porquês todos, porque isso, porque aquilo, e as opressões que nós temos sofrido em comum. Interessante. Arlete, como é que foi para você? Como é que é a sua experiência, a percepção desse processo aí? Então, eu acho que a maioria das coisas que acabamos tendo em comum é o que as colegas aqui falaram. Na verdade, a coisa mais importante mesmo foi essa, da gente se libertar, né? Porque a partir do momento que tu te libertas, tu consegues libertar as outras. A partir do momento que tu questionas, tu consegues não ficar alheio de qualquer situação que acontece. Hoje podemos não intervir de forma direta, mas por vezes de forma indireta nos bairros, com o nosso dia a dia, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos. Tu vês situações que tu dizes que eu não posso ficar indiferente, não posso ficar alheio a isso.
né? E tu também questionas. Então, eu acho que a coisa mais importante é essa, é tu sentires uma mudança, principalmente dentro de ti, e que essa mudança te motiva, dá-te forças para tu poderes transformar ou ajudar outras mulheres que estão a passar por situações que tu vês que não são admissíveis, né? Temos casos concretos de situações de violência que acontecem mesmo, que acho que é a coisa que mais nos caracteriza, principalmente olhando para a nossa sociedade, né? Que é uma sociedade machista. Então, é exatamente isso. Nós conseguimos isso. E houve desde 2010 que nós estivemos envolvidas nesse projeto das Madalenas, que é o Teatro das Oprimidas. Mudou muita coisa nas nossas vidas. Eu me lembro sobre a questão dos temas, né? Porque a nossa companheira de Bissau falou com a gente da questão da maternidade, né? Por exemplo, ser mulher tem que ser mãe. Não existe mulher que não seja mãe. Então, por exemplo, em Bissau tem toda a discussão sobre aí as mulheres que querem estudar, elas querem um pouco mais de tempo. Não é que elas não queiram ser mãe, algumas até querem ser mãe. Só que elas querem estudar para poder garantir uma independência depois. Ou a mutilação genital. A mutilação genital é um forte tema na Guiné-Bissau também, e porque é um ritual de passagem, né? E eu me lembro que em várias peças que nós fizemos, nós questionamos, será que não pode ter outros rituais de passagem para mostrar que a menina vai virar mulher? Precisa ter uma mutilação para fazer ritual de passagem? Não dá para dar flores, não sei, cantar uma música, fazer uma festa, outras coisas que sejam... E realmente a gente começou a colocar isso nos nossos espetáculos na Guiné-Bissau. E eu me lembro de uma vez da Zaina, escreveu e contou para a gente que tem uma tradição em Moçambique que em alguns lugares as mulheres têm o poder, né? Que elas é que têm o poder. E a Zaina falou que trabalhando com essas mulheres, ela descobriu que mesmo esse poder era uma falácia, era uma coisa que não era real, né? No dia a dia mesmo não era real. Então eu queria que a Zaina, vocês contassem um pouco dos temas que vocês trabalharam, quais são os temas das mulheres de Moçambique. O ritual de passagem é um pouco diferente, né? Aqui quer dizer, é uma forma também de mutilação, né? Mas eles não arrancam, por exemplo, o clítoris. Eles alongam, né? Acontece mais no centro e no norte do país, eles alongam os clítoris. Também faz parte desse rito de iniciação. Mas, olhando mais também na região norte, que é o que eu contei outra vez, que é a mulher, ela tem poder, né? O poder que estávamos a falar. Como mulher, chamam de linhagem matrilinear. Mas, na essência, quem acaba mandando ou quem acaba ditando o exercício desse poder é o tio, né? Dessa mulher. É como se ela tivesse o poder, mas, na verdade, não é o que tem. Vou dar um exemplo com o que acontece com as mulheres no parlamento moçambicano. Aparentemente, elas estão lá e têm poder, mas nós vemos que, afinal de contas, o poder não é pleno quando nós vemos o tipo de leis que são aprovadas lá, porque em algum momento são leis que ferem aquilo que são os interesses das mulheres. Então a gente questiona, então, existem mulheres lá, elas poderiam muito bem ter feito alguma coisa, terem influenciado de alguma forma para o bem das outras mulheres, mas se não acontece, pura e simplesmente porque elas mesmas ainda não interiorizaram essa questão de que elas podem opinar, elas podem dizer alguma coisa para mudar uma determinada situação que é opressora em relação às mulheres. Uhum. Não sei se... Não, Sim. claro, é isso mesmo. Como é que é a experiência de vocês, Ermelinda e Arlete? As mulheres, elas estão manipuladas pelo sistema.
Então, quando elas tentam se libertar, quando elas têm o poder nas mãos, elas multiplicam ou fazem o mesmo que o homem fazia. Então, como ela está dura naquele sistema todo, ela acaba multiplicando para o homem. Vou dar um exemplo. Agora, a questão dessa luta de feminismo, não feminismo, muitas não conseguem definir. Nós pensamos que o feminismo é lutar com o homem, mas não é questão de lutar, é exigir os mesmos direitos que o homem tem. Então, são esses tabus ou essas questões que nós temos levantado. Aqui a Zaina esteve a falar da zona norte, que eu sou da zona norte, e quando ela fala de que lá alongam, aquela longa, mas é uma tradição que te ensinam a valorizar o teu corpo, te ensinam a respeitar o teu corpo, a conhecer o teu corpo. É diferente do que acontece na Guiné. Na Guiné eles mutilam, mas lá te ensinam. Agora, o que acontece, o que eu estou a favor da Zaina é que realmente lá podem dizer que eu, Hermelina, tenho poder, mas quem na verdade manda na casa é o meu tio. Eu posso muito bem ter poder quando estou com meu marido, mas quem influencia, quem coloca coisas na minha cabeça, quem deve dizer as coisas para eu dizer o meu esposo é o meu tio. Logo, eu já não mando, já não mando em nada, já não posso dizer agora eu não quero ser o meu tio dizer que é para eu dizer essa palavra. Então, são essas diferenças. Eu realmente gostei muito de estar no grupo de iniciação, aprendi muito. Tem algumas coisas, né, que não são boas, mas também acabei não seguindo, não mexendo, né, mas tem outras coisas que eu aprendi lá e que foram boas, úteis, que estão a ser úteis. Mas, de qualquer maneira, é muito diferente. São duas tradições diferentes. Uma que faz a mutilação genital e outra que alonga o clitóris. É completamente diferente. Mas podia não querer alongar, né? Alongar é diferente de mutilar. Então, qual é essa diferença essencial para vocês? Porque me parece que um processo cultural que alonga o clitóris é um processo que deve ser compartilhado. Não sei se tem que alongar, mas deve ser, pelo menos, a gente saber. Porque qual é o sentido? Como é que isso é visto? Se isso liberta a mulher ou se isso não faz nenhuma diferença para a mulher? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês entendem? Quando, por exemplo, para a região sul, quando aparece uma mulher do norte com um clitóris alongado, é sempre um motivo de alerta para as mulheres daqui do sul, porque há uma série de tabus, não, sei lá, que está por detrás disso, porque elas são as mais gostosas, porque elas são as mais bem preparadas, mas tudo centralizado no homem, atenção. Essa seria a discussão, se isso tem a ver com a libertação da mulher ou isso tem a ver com o serviço ao homem, né? Então, aí na verdade, então, né? Assim, para não ficar só no clitóris, é um tema fundamental, importantíssimo. Alongado ou não, né? Mas, assim, atualmente, eu estou vendo que no trabalho de vocês, na pandemia, a Hermelinda, mas também vocês outras, estão bem preocupadas com a questão da violência, né? A violência de gênero, a violência machista, né? E aí não faz diferença se o clitóris é alongado, se não é alongado, né? Não, nenhuma. De um ou do outro modo. Exato. Então, como é que é esse trabalho pensando nos vídeos? Como é que vocês estão pensando isso nesse momento? Segundo as estatísticas, nesse tempo de pandemia, há muita violência doméstica, há muitas mulheres que apanham, crianças também. Então, ficar em casa é muito importante, preservamos a nossa saúde, mas há questões pontuais que nós, como coringas, como ativistas sociais, como dissemos, devemos abordar.
Então decidimos nos encontrar e gravar pequenos vídeos que falam acerca dessas questões. Ermelinda, mais do que Arlete e eu, é a pessoa que mais tem feito esses vídeos diariamente. Ela tem gravado um vídeo que aborda uma questão específica sobre a violência doméstica, sobre o abuso sexual, várias temáticas, mas o foco é sempre a mulher e a situação na qual ela está a E você passar. está sentindo, Ermelinda, alguma influência desse trabalho dos vídeos? Você sente alguma... Como é que você sente a resposta? Primeiramente, os vídeos foram por causa da situação da minha zona, onde eu vivo, né? No Abel Jafar. Há muita violência. Há dias, se não é o homem a beirar com a mulher, se não é está a beirar com a filha, está a beirar com não sei o quê. Então, os vídeos foram para mostrar ali na zona que a violência não é o único caminho, devem sentar e conversar. Até desde que comecei os vídeos, agora já não há nenhum barulho na minha zona. Então, já não há sente mais que nenhum está grito, mudando já não alguma há coisa. nenhuma... Agora, quando eu faço os vídeos fora, estão eles todos a assistir para ver se não é o tema que eles discutiram durante a noite. Eu agora virei espiã. Qualquer tema, qualquer discussão, qualquer palavra de ofensa, eu logo transformo em um vídeo. E você acha, então, que os seus vizinhos assistiram esses vídeos, né? Os vizinhos... Assistiram, porque eu gravava no meu quintal, eu fazia faço questão de beirar, ir para cada casa mostrar. Posso mostrar esse vídeo para as pessoas? Ele, a mulher até ficava assim, mostra. O homem que dizia, não é bem assim, mas é bem assim. Agora eles já não discutem. Que interessante. Quer dizer, ao invés de você chegar e se meter, assim, porque no Brasil a gente fala meter a colher na vida alheia. Você Não vai e pode. mostra um vídeo, Mostra um vídeo, ele se vê agindo ali no vídeo, depois acabar mudando. Tem uma pergunta, agora tem algumas perguntas aqui. Uma vocês até já falaram, que é sobre esse tempo de pandemia, o que vocês estão fazendo. Mas tem uma aqui que diz assim, que é de uma companheira nossa, Bárbara Ismênia. Vocês percebem diferença na escuta e participação no trabalho que realizam entre mulheres mais velhas, mais jovens e adolescentes? Pergunto no sentido de perceberem se há mudanças nas atitudes e pensamentos nas faixas etárias distintas. Ela está querendo saber como é que é a reação, como é que é a mudança ou o impacto do trabalho, dependendo da faixa etária. Se vocês conseguem notar alguma diferença. Nós agora estamos a passar por um momento, posso dizer, bem complicado. Ainda temos a questão do tabu e temos a coisa da tecnologia, né? Porque as nossas crianças, os adolescentes de hoje em dia são tão informados, mas tão informados, e, no entanto, que tu encontras uma família onde a mãe ou o pai ainda tem um tabu, se sente intimidado em falar sobre sexo primeiro, se sente intimidado em falar sobre a menstruação, se sente intimidado em falar sobre as partes do corpo. As nossas crianças, a partir dos seus 10 anos, sobre namoro, a partir dos 10 anos já tem muitas curiosidades. Mas o que nós não sabemos é que com a coisa da tecnologia, até os 12 anos, eles estão tão informados, mas tão informados, e que as barreiras que os pais muitas das vezes fazem acaba criando tipo um obstáculo, posso assim dizer. Obstáculo em que sentido? Obstáculo para o filho ou a filha poder se sentir à vontade a conversar com os pais. Ok. Eu estou vendo que a Toia, a nossa companheira Toia e Edilta, de Guiné-Bissau, elas estão aqui, só não estão com a câmera ligada. Vocês estão aí, Toia e Edilta? Estão acompanhando, estão ouvindo? Já consegui, sim. Linda de ver. E a Toia, ela está ativada também. A Toia também. Vamos ver, Toia, se você consegue. O que a gente quer saber agora, a gente conversou um pouco com as manas de Maputo, qual é a situação atual? Realmente, a situação da África quase são idênticas. Essa problemática das mulheres, na maioria,
são as mulheres que sustentam a família, em alguns casos, né? São mulheres vendedeiras, passam tempo mesmo sempre ocupada à procura de certas coisas que é para sustentar a família. Antes de ontem, na nossa conversa do dia 28, estava a falar de uma situação que está a ser vulgarizada atualmente na Guiné-Bissau. Não está só centralizada dentro do Bissau, mas sim, que é a saúde sexual das mulheres. Há um produto químico natural que as mulheres passam a usar-se, que se chama tababá, que eu ainda não tenho oportunidade de ver assim de perto. Ainda não o conheço, mas sim tenho ideia como é que é aquela coisa. Que é prejudicial. Os médicos estão mesmo preocupados, estão a informar que é prejudicial à saúde das mulheres. A gente tem essa questão da internet, isso é uma questão capitalista, é a desgraça do capitalismo. Por isso a gente tem esse problema, né? Não é por causa do Covid, não, é por causa do capitalismo. A gente tem que acabar com o capitalismo para poder ter um sistema mais equitativo, igualitário, que a gente possa, pelo menos, se comunicar. Mas a Edilta estava contando para a gente que na Guiné-Bissau, além de todos os problemas que as mulheres enfrentam, tem problemas obstétricos e problema também de produtos químicos, né? Que deveria ser um medicamento. E parece que é bem grave. Ela vai contar para a gente isso, que elas até já trataram como espetáculo também, né? Mas eu vou deixar, enquanto a Edilta está voltando, quando ela aparecer a câmera, eu vou passar uma pergunta aqui para vocês, para Maputo, para Moçambique responder. Aqui tem uma pergunta, tem uma pergunta pequena, se esse tema do clítoris já foi tema de peça de vocês, se vocês já fizeram isso no teatro, se vocês já discutiram isso como teatro fórum, como peça de teatro. Isso é um tema? Não. Não. Infelizmente, não. O tema do clítoris nunca foi discutido numa peça de teatro, mas já foi discutido a questão de que as meninas entram no rito de iniciação num período letivo, tipo quando estão em aulas. Então, elas interrompiam as aulas para poder participar no rito de iniciação, onde eram alongadas o clítoris. Mas como problema, não. Mas o período em que elas entram lá. Então, depois de várias peças feitas, um debate com os líderes tradicionais e com o governo, chegou-se à conclusão que os ritos devem ser feitos depois nas férias escolares. Isto é, em dezembro até janeiro. Janeiro, logo termina, fevereiro já tem aulas e tudo bom. Antes, no período, quando a menina visse a sua primeira menstruação, ficava um mês, depois entrava. Não importava se estava a estudar ou não. Mas agora, depois de várias peças, vários debates, é quando já... Arlete quer dizer alguma coisa? Fala. Mana Bárbara, eu acho que esse tema, na verdade, sobre ritos de iniciação, é um tema muito complexo, né? Conforme a Irmina estava a dizer, nunca abordamos numa peça de teatro, mas tem havido muitos debates. Eu agora estou a trabalhar com teatro radiofônico e a Unicef, ele faz questão de fazer menção a essa questão de ritos de iniciação. Pelo que eu percebo, na verdade, não é questão de ser um tabu, mas é questão dos conteúdos que são dados lá, que são ensinados. Tem essa componente que a Irmelinda estava aqui a dizer, que geralmente as raparigas têm ido lá num período mesmo de aulas, né, e devem interromper. Mas a questão, principalmente mesmo, é a questão dos conteúdos que são dados lá, né? Isso provavelmente a gente teria que trazer aqui, não vou dizer uma matrona,
mas alguém que está a procurar, está a investigar esse caso, sobre isso. Mas a questão é essa. Uma das questões, uma das preocupações, principalmente da Unicef, é essa, da questão dos ritos, da questão do que as matronas ensinam, né? Sobre o rito dos tempos passados e os ritos dos tempos de hoje. O que elas realmente ensinam? O que quando as mulheres, quando as miúdas saem dos ritos, qual é a postura que elas tomam? Porque elas tomam uma outra postura. Então, essa é a questão. Então, se fomos mesmo realmente a entrar mais a fundo. Bom, é assim, o alongar o clítoris não é só o alongar o clítoris, tem envolvido nisso uma série de coisas. Alongar é só uma parte, mas há, por exemplo, uma menina dos seus 11 anos, ela começa a ver o período, né, menstrual. Ela entra nos ritos de iniciação, chega nos ritos de iniciação, ela é ensinada aspectos automaticamente que, ao ver da sociedade no geral, são coisas que devem ser ensinadas a mulheres, pessoas adultas. Então, o que tem acontecido, esse rito de iniciação é bastante questionado, porque muitas meninas, quando saem de lá, saem com fogo, mulher. É com fogo, como disse a Melinda. Assim, sem meias palavras, sem rodeio, elas saem com fogo, saem já com a ideia de querer experimentar, querer ver o que é isso que me foi ensinado. Então, há uma crítica nesse sentido. Mas olhando para a questão ainda do alongamento, as meninas, quando saem de lá, elas se sentem as mais poderosas, como eu disse. Ainda no sentido de olhar para as outras como se não fosse nada. Não. Às vezes, não. Às vezes. Não. Influências. Não. Esperem lá vocês. É assim, a diferença, vamos lá falar bem. A diferença é que lá no norte, você tem 11 anos e te ensinam a respeitar o teu corpo e te ensinam coisas de mulheres, como vocês estão a dizer. Sim. Aqui no sul, não te ensinam nada, vivem berrando para ti. Então, aí vamos lá debater. Qual é a obediência? Se não conheces o teu corpo, tudo é pior, tanto alongar e tanto aqui no sul. Então, esse aí é um debate, como disse Arlete, super complexo. Porque lá na minha zona, com 11 anos, te ensinam a respeitar o teu corpo, te ensinam a tratar o teu corpo. E claro que tem uma pergunta, te ensinam com 11 anos a respeitar o corpo do homem, a satisfazer o corpo do homem. Exatamente. Sim, essa parte para mim é errada. Mas aqui no sul não, aqui no sul tu começas a tua menstruação, se tu te meteres com os homens, vão te engravidar. Esse engravidar são essas questões que lá no rito de iniciação nos ensinam a responder, que nos ensinam que por que vamos engravidar e aqui no sul não. Então, é essa a diferença, por isso que é um debate interessante esse tema, mas eu acho que para o mundo, as pessoas que estão escutando vocês, as pessoas que estão nos escutando aqui nessa live, deve ser alguma coisa muito revolucionária. Porque imagina, nós, mesmo as sociedades que não mutilam as mulheres, mutilam intelectualmente, emocionalmente. A maioria de nós é mutilada, né? Então, essa mutilação que diziam as companheiras da Guiné-Bissau, que é a mutilação genital, essa é uma mutilação que o mundo ocidental todo conhece. Talvez não é física, né? Mas quando vocês falam que em Moçambique tem um lugar onde, ao invés de mutilar, se alonga o clítoris, é revolucionário por quê? Porque está falando que reconhece a existência do clítoris. Na maioria dos lugares não se reconhece sequer a existência do clítoris, né? Então, por isso a curiosidade de saber se vocês trabalharam esse tema na peça de teatro. Agora, vocês podem ficar tranquilas que a próxima vez que eu for a Maputo, vamos trabalhar o tema e fazer uma peça com esse tema. Mas não tem nem dúvida. Vamos fazer fórum e vai ser o tema, não se preocupem, tá? Mas aqui, enquanto a gente espera as manas de Bissau retornar, que eu acho que elas
tão difícil. Tem duas, eu queria pelo menos ler as perguntas para vocês e aí vocês veem se dá para responder. Uma pergunta aqui é muito longa, não sei se a gente consegue nem ler, mas é assim, vocês acham importante situar que muitos costumes violentos não são africanos, mas implantados pelo colonizador para dividir etnias, destruir culturas? Até que ponto é feita a pesquisa da história nas peças? Até que ponto se escuta duas versões de algo que é criticado pelos direitos humanos? E, por outro lado, como é lidar com o feminismo branco, que quer trazer a sua visão do que é liberdade, do que é certo? Hoje, a gente tem mais acesso a... Aí ela fala alguns nomes, né? Paulina Tietjani, Zubunfu Zomé, a mulheres africanas que trazem a ancestralidade, o sagrado de várias coisas, criticando o Ocidente, do ser mãe, até mesmo de coisas que não são vistas como liberdade pela ONU, estratégias de como a nova colonização. Então, é um pouco, eu estou entendendo aqui, está um pouco um pensamento, não é só pergunta, mas ela está, ou ela, ou ele, não sei, não tem o nome aqui, perguntando como é que seria trabalhar essa relação do que é um pensamento africano em contraposição ou em diálogo, que seja, com um pensamento ocidental, né? Do certo e tal. Como a gente estava conversando agora do clítoris. Por exemplo, o pessoal do Sul pensa que não é certo ensinar meninas novas sobre o corpo delas. E a Ermelinda, que é do Norte, acha que é melhor ensinar a menina a respeitar o seu próprio corpo, né? Do que não ensinar nada. Então, aqui a pergunta é sobre como é que vocês veem a relação da África em relação aos pensamentos ocidentais, ao feminismo branco, às questões da ONU. Como é que vocês veem dentro do trabalho de vocês? Primeiro, dizer que é uma questão muito importante, mas dizer que no teatro do oprimido nós aprendemos a questão da liberdade. Nós sempre acreditamos que quanto mais livre a pessoa se sentir, quanto mais livre a pessoa ser, melhor, né? Melhor para se libertar ela mesma, melhor para nós outros tentarmos perceber. Eu conheço muito bem Paulina Tietjani, né? Uma das mulheres que ela citou, ou ele citou, para além das outras, é uma mulher de uma personalidade muito forte, de uma mulher que traz a questão da ancestralidade, a questão de raízes de uma forma nua e crua, sem se importar com o que os outros vão pensar. Ela não olha para a questão de censura, ela olha, bom, eu olhei e eu trago a coisa assim. Bom, eu penso que é um pensamento extremamente importante nos tempos de hoje, porque nós vemos que muitas mulheres sempre estiveram presas pura e simplesmente pelo fato de elas não se permitirem ser aquilo que elas são. Eu olho para a Paulina Tietjani, assim como as outras, como pessoas que descobriram um método, uma forma de se libertar das suas opressões, de se libertar daquilo que são os conceitos, aquelas coisas preconcebidas do que uma mulher deve tratar, do que uma mulher deve fazer, e ela traz várias questões polêmicas, porque a sociedade em si não gosta, aquilo que nós chamamos de tocar o dedo na ferida, não gostam de falar sobre os assuntos. E ela, nos seus livros, que felizmente também já foram transformados em peças de teatro, musicais, não sei o quê, eles trazem essa componente de discussão, essa componente de tratar as coisas da forma como elas são. E para mim, não há melhor forma, não há melhor coisa de você tratar as coisas como elas são. Não sei se é Weber ou Durkheim, mas ele diz tratar os fatos sociais como coisas. Então, a Paulina Tietjani, ela tem essa componente de trazer isso. E de alguma forma,
nós como mulheres fazedoras das artes, nós também nos inspiramos dela e temos essa ousadia, porque ela é uma mulher bastante ousada. Eu aconselho a quem quiser ler os livros dela. Ela é uma mulher bastante ousada. Então, nós também trazemos essa componente de ousadia na nossa abordagem de peças, da problemática da mulher. Então, para mim é algo muito importante, sim. É libertador você ser você mesma. Muito bem. Eu quero passar para a Edilta, que ela voltou. Vamos a Bissau. Ok, boa. Vamos a Bissau. A gente, da outra vez, teve problema em Maputo, porque Maputo toda hora caía. Agora é Bissau. Vamos, Edilta, toma a palavra. Estamos a ter problema de rede. Estava falando do problema agora da saúde sexual da mulher, da questão da... Então, segue aí. É um tema muito preocupante. Inclusive, nós já estamos a pensar a forma de nos ensinar este tema. Porque está a ser vulgarizada, não só no centro que é Bissau, mas a nível nacional, nas regiões também. Sem saberem o impacto negativo que hão de fazer nos organismos, no organismo da mulher. Então, estava a dizer que mesmo os médicos também, os científicos, os ginecologistas também estão preocupados com a situação. Por quê? Porque não só, mesmo é um produto que facilita no aborto, se a mulher está grávida, também mexe com o útero da mulher. Aliás, ainda nós não desistimos sobre o tema, estamos a fazer investigação. Há de chegar um momento em que vamos mesmo ensinar aquele tema, que é um tema muito preocupante, porque é prejudicial à saúde da mulher. Achamos que não é só abordar os temas da violência doméstica, por exemplo, da violação, temas do confronto físico, mas também tem tudo o que se trata da mulher, achamos importante que é para serem abordadas. Então, tem uma pergunta aqui do Jaque Póvora, que ele está perguntando, aí eu vou passar para a Bissau também, porque é sobre aquela peça que a gente apresentou, que a Cláudia apresentou, sobre a mulher que quer estudar, né? E ela tem uma expectativa dela ser mãe. E ele está perguntando se isso não é uma questão de classe social. Se vocês não acham, tanto em Maputo quanto em Bissau, se essa questão é mais de classe social, como é que é isso? Tem a ver com ela ser uma mulher pobre? Ou é uma questão de gênero também? Ou como é que é a questão de classe? As mulheres mais pobres têm mais problemas com isso ou não? Como é que vocês veem? Edilta? Não, é relativo. Na Guiné-Bissau é relativo, o problema é relativo. Não tem, acho que não tem a ver com o problema classe social. Por quê? Porque em relação à classe social, as mulheres os casais bem concedidos, às vezes determina o número de filhos que pretendem ter. Alguns só pretendem ter um filho, os outros ou 2 filhos, por aí fora. Mas mesmo assim, os que têm um filho, 2 filhos, mesmo assim sendo cobrados filhos, sendo cobrados os números de filhos. E em relação às da classe social menos, que são pobres, ainda é muito mais. Por quê? Porque os pobres, mesmo pobres, entre aspas, né, acham que ter mais números de filhos é uma riqueza. É uma riqueza, ajuda na mão de obra, ajuda nos trabalhos de campo, por aí fora. Para mim, acho que não é assim tão visível na camada pobre, porque às vezes se dizem os pobres não têm problema de ter filhos, os que têm um bocado de dinheiro, os que são mais ricos, que se verifica com o problema de ter um determinado número de filhos. Mas não é assim bem visto. O que é verdade é que
as da classe social conseguem fazer planeamento familiar, conseguem determinar o que eles querem, o que pretendem fazer na sua vida conjugal. Em relação aos mais pobres, eles raras vezes pensam na programação de forma como quer ter filho, na planificação de coisa, para como ter filho ou não deixar de ter filho, determinar os números de filho. Então, cá em Bissau é relativo. Mesmo tem as pessoas da classe social mais avançada, os que têm dinheiro, familiares também andam a cobrar os números de filho, porque andam a dizer, não, se tu tens um filho só não é suficiente, tens que ter mais número de filhos. Se o teu marido não pretende, ele não quer, tens que procurar tu, porque filho é teu, vai ser o teu irmão, vai ser a tua família, por aí. Cobram mesmo. É vulgar. É vulgar. Para mim, acho que não tem nada a ver com o problema de classe social. Acho que tem a ver e não tem a ver. Eu acho que é um problema interseccional. É um problema de gênero, porque em qualquer classe social, pelo menos a experiência que eu tive em Guiné-Bissau, que se espera que todas as mulheres sejam mães, mesmo que elas sejam ricas, mas que para as mulheres pobres, como sempre, as opressões são piores, né? Porque é uma questão de sobrevivência. São piores, sim. Porque para os filhos sobreviverem, para a ilusão do futuro, né? Eu me lembro quando a gente trabalhou com as Madalenas em Bissau, as mulheres diziam também que os maridos querem muitos filhos, mas quando elas ficam gordas ou o corpo já não está tão lindo, ele mesmo vai procurar uma mais nova. Mas ele quer que ela tenha filhos, mas ele quer ter uma mulher que está com o corpo todo. Então, quer dizer, tem a questão de classe, sim, da forma que ele quer. A questão de gênero é bem mais poderosa. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Já vai mais de 1h30. Maravilhoso falar com vocês. E eu queria agora voltar um pouco para pensar, porque eu vou contar uma pequena história minha de Bissau. Quando eu fui a Bissau a primeira vez, em 2004, e estava muito emocionada de ir a Bissau, porque a África, amamos a África e tal. E eu cheguei na África e as pessoas me chamaram de branca. Branca, sim. Me chamaram de branca, né? E eu fiquei muito arrasada, porque eu demorei anos da minha vida para entender que eu era negra. Quando eu finalmente entendi e fui a Bissau, eu descobri que era branca. Fiquei querendo quase me matar. Depois eu entendi que a cor da pele é relativa também, né? Porque é política. A cor da pele é política. Então, mas eu também me lembro de uma outra história em Maputo. A gente estava em Maputo filmando e eu estava com o Christoph e ele estava filmando a Ermelinda. E a Ermelinda disse: eu não sei se é racismo, mas eu odeio os brancos. O branco estava filmando, o Christoph estava filmando ela, né? Então, eu queria também tocar no tema do racismo. O racismo está um grande tema na nossa rede, Madalena, né? Que é uma rede com mulheres brancas, com mulheres de todas as cores. E também é diferente quando você tem racismo. Como é que é? Existe racismo na África? Como é que vocês enfrentam o racismo? É no país de vocês e fora do país de vocês? Porque, por exemplo, para mim, como brasileira, o racismo que eu enfrento no Brasil, eu enfrento aqui na Alemanha. É tudo igual. No Brasil também eu sofro racismo. Então, não é que eu estou na Alemanha, eu sofro racismo. Não, eu sofro racismo em qualquer lugar. Isso aí é democrático para mim. Todo lugar, a mesma merda. Então, não tem diferença. Mas eu queria saber como é que é para vocês, porque quando me chamaram de branca, aliás, foram as crianças as primeiras que me bateram assim, branquinha, em Bissau, né? E eu me lembro dessa fala da Ermelinda do Cristo. E eu me lembro que depois eu falei para a Ermelinda, mas como é que é, Ermelinda? Ela falou assim, eu tenho ódio, porque aqui, quando eu vou na padaria, se tiver uma mulher branca, ela vai ser atendida antes, né? Antes. E eu me lembro daquela loja Elefante, que eu fui comprar tecido, fiquei com ódio mortal da dona da loja, porque ela deixou as turistas entrarem e deixou as moçambicanas do lado de fora. Espera aí. Fiquei com tanto ódio que eu nem comprei os tecidos. Olha que eu adoro comprar os tecidos, vocês sabem, né? Eu sou fanática por comprar tecido.
Mas como é que é o racismo? Porque isso seria um tema que une as mulheres negras na África, mas os afrodescendentes fora da África, que nós somos os da diáspora, né? Somos os que vivem fora do continente, mas somos pessoas que temos origem no continente africano, né? Como é que é? Recordar essa Quer falar história. primeiro? Mas é assim, aqui em Maputo, graças a Deus, depois daquela entrevista, eu comecei a entender, vivi como alemã, né? Que até hoje é minha grande amiga, vivi como alemã durante 3 anos e comecei a entender vários processos da questão da pele e tudo mais. Mas depois de viver com alemã, o que eu tenho visto aqui em Maputo ou em Moçambique é que nós, os pretos, valorizamos mais o branco. O branco se vou para um restaurante ou para uma loja de capulanas com minha amiga alemã, vão olhar mais para a alemã do que para mim. Mesmo que a alemã não tenha nem um centavo no bolso, a alemã já é um espírito, já tem poder, já tem dinheiro, já tem não sei o quê. Então, entre nós mesmos é que valorizamos, damos asas ou damos o poder ao branco. Então, a questão, essa dúvida, a pergunta que me fez naquele ano, já está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Eu acho maravilhoso o que você falou. Isso também achou ótimo. A gente achou muito legal que você falou uma coisa que você sentiu e que é real. Que eu vi na Casa Elefante. Era real. A dona da Casa Elefante não deixou as moçambicanas entrarem, né? Edita, como é que é em Guiné-Bissau? Como é que você sente? Olha, Bárbara, eu estou rindo porque eu me lembro mesmo do ano 2000, acho que é 2010, uma coisa por aí, ou muito antes de 2010. Quem chamou da branca no GTO Bissau foi a Débora, estás a recordar dela? Também. E eu me reparei mesmo que a Bárbara ficou brava quando ela... Não, é coisa daquela branca. Uma coisa assim. Para dizer do racismo, realmente, eu sinto-me discriminada em Alemanha, quando lá fui, no regresso para Lisboa. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok, tá. Eu sinto-me discriminada no aeroporto em Alemanha, no meu regresso para Lisboa. Por quê? Sinto-me discriminada por quê? Porque eu me lembro, no voo, eu era a única preta e a minha cabeça estava atada de turbante. O que aconteceu? No primeiro dia, eu perdi o voo porque passavam a revistar-me de uma tal forma que eu acho que é uma forma que não é normal, é uma forma discriminada, é uma forma... Pronto, eu acho porque eu sou preta, né? Por isso que passei tudo aquilo. Também eu lembro-me, aconteceu comigo também em Lisboa. Mas mesmo cá em Bissau, sim, existe o racismo. Por exemplo, há aquelas pessoas da mesma cor de pele com a Bárbara, por exemplo, são africanos, os cabo-verdianos, os descendentes de Cabo Verde. Nós que somos mais escura, achamos eles mais claros, mais atrevidos, mais exibidos, os que mais mostram, mais acham. Há sempre essa... Ela está contando. Eu tô bem percebendo, porque, por exemplo, de Cabo Verde tem essa coisa, né? De várias pessoas que têm a cor da minha pele em vários lugares na África, de terem a diferença, né? Eu me lembro também das histórias dos cabo-verdianos, para muitos cabo-verdianos, eles estão mais próximos da Europa do que da África mesmo, né? Então, em alguns lugares da África, isso é bem forte. A Edilka está voltando.
Eu queria, antes da gente encerrar, que a Edilta, se ela tiver a conexão, que a gente visse a questão do produto, porque várias pessoas estão perguntando que produto é esse que ela está se referindo, né? Porque é um produto que as mulheres estão usando na Guiné-Bissau. Deve ser um experimento, né, gente? Deve ser um experimento qualquer para ver que funciona. Mas eu também ficaria com muita curiosidade de falar com a Edilta, porque nós trabalhamos em Dakar, no Senegal, e em Dakar as mulheres usam esse produto para clarear a pele. Não sei como é que é em Moçambique, né? Também, então são muitos produtos que são produtos que fazem muito mal à saúde. A gente, então, vai estar encerrando e eu quero já pedir para as manas de Maputo se prepararem para cantar, porque elas já queriam cantar na abertura, então a gente vai cantar no encerramento, né? Vocês estão me ouvindo, Hermelina? A Edilta voltou. Olha, eu vou permitir, eu prometo que vou comprar, porque é uma coisa, é um produto que está a ser vendido à escondida. Aham. Vou comprar, é tipo farinha. É para quê? É usado para quê? É tipo farinha. Pronto, dizem que é usado que é para tratar as doenças sexualmente transmissíveis. Okay. Dizem que... Mas são ervas que se usa no cachimbo. Antigamente usa-se no cachimbo, mas é erva misturada com uma outra coisa que nem sei, nem conheço. Mas prometo comprar, porque é uma coisa que está a ser vendida à escondida. Vou comprar que é para fotografar, para botar no grupo, para vocês verem. Toia, você pode abrir seu microfone? Pode ir lá. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. E peço desculpa pela minha ausência naquele dia, que não é da minha vontade, né? É a situação de internet na Guiné-Bissau. Para falar a minha experiência de teatro do oprimido, é uma descoberta. Durante esse percurso de 2004 até hoje, eu descobri muitas coisas e tentei também remendar muito a mulher que eu admiro muito, que é a Bárbara Santos. Para falar também de 10 anos da experiência da Teatro das Oprimidas, que é a Madalena, antes era muito difícil, era muito tabu. Apesar de superarmos muito nesse tema que tem a ver com a vida das mulheres, superamos muito, mas antes era muito tabu. Antes as mulheres não tinham ousadia de substituir o oprimido, não tinham ousadia de exprimir o que tem no fundo do coração. Mas hoje, não. Hoje já superamos. Hoje, todas as mulheres levantaram, substituíram os oprimidos e manifestaram tudo que tem no fundo do coração. Eu tenho um exemplo no sul do país. Durante a apresentação de teatro que tem a ver com o tema casamento precoce, tinha uma mulher na plateia que estava a chorar. Durante a peça ela estava a chorar. Na fim de peça, durante a coringagem, eu perguntei para ele o que estava a chorar. Ele levantou e disse que ela foi vítima de casamento precoce. Ficamos tudo emocionados. E recentemente também no leste do país, há uma mulher que disse assim: olha, nós queremos a escola, mas também essa escola de teatro do oprimido. Queremos essa escola de teatro oprimido. E vamos pedir que vocês voltarem mais, porque precisamos. Há muitos homens, a própria mulher disse, há muitos homens aqui cabeça dura, principalmente o meu marido. Mas antes, as mulheres não tinham ousadia de falar isso. Na minha experiência também aqui em Guiné-Bissau, apesar de superarmos muito, como tinha falado,
mas há falta de união entre as mulheres. Há falta de união entre as mulheres. Apesar de já existir a lei de paridade aqui em Guiné-Bissau, mas raras vezes há mulheres que rejeitaram a liderança de próprias mulheres a favor ao homem. Sabotearam as mulheres a favor ao homem. Quer dizer, todas as coisas foi feita para agradar os homens. Até esse problema de tababá que a Edilta estava falando. A tababá é usado para mulheres que têm homem imigrante. Quer dizer, o homem pode migrar. Durante a imigração, ela pode ter namorada, pode ficar lá 10 anos de imigração, até pode casar, mas deixar a mulher aqui em Guiné, a mulher não pode fazer nada. A mulher não pode nem namorar, porque tem um homem imigrante, mas o homem imigrante pode fazer tudo lá o que quiser. É por isso que as mulheres introduziram essa tababá na vagina para satisfazer a sensação. Estamos muito preocupados com essa situação agora e estamos também a pensar, começar a sensibilizar as mulheres para saber... Dóia, desculpa. Dóia. Tem pessoas que não sabem o que é o tababá. Então, se você puder explicar... É um produto... Sim. Sim, a Bárbara. Isso que eu disse, só para você falar um pouco, que você falou tababá, mas não são todas as pessoas que sabem o que é. Talvez para explicar um pouquinho para as pessoas, tá bom? É um produto como cinza de tabaco, né? Vem do tabaco. Vem do tabaco. É isso que é tababá. Chamamos aqui de tababá. A Edilta lançou no grupo, lançou foto do tababá no grupo. A Edilta lançou foto do tababá no grupo. Desse momento, estamos muito preocupados com essa situação, porque está a estragar a saúde das mulheres aqui em Guiné. Está a estragar. As mulheres aqui fazem tudo para satisfazer o homem, para agradar o homem. Aqui, o problema das mulheres aqui é agradar os homens. Apesar de nós superarmos muito e tentamos sensibilizar outras mulheres, muitas organizações também já fiz muito trabalho nesse tema de mudar a mentalidade das mulheres para saber do seu valor, para saber que a mulher tem um grande valor, mas há ainda aqueles que é mais vulnerável, né? Que precisamos de sensibilizar e já vamos começar a sensibilizar essas mulheres. Muito bom. Então, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o nosso encerramento, agradecer a quem ficou com a gente, falar que é uma honra ter as companheiras de África, falar que de 20 a 30 de setembro nós vamos ter o festival Madalenas em Movimento, é o festival online do Teatro das Oprimidas. A gente vai ter um dia de programação das companheiras de Maputo e Bissau. Nós vamos botar vídeos, fotos. Vai ser um dia para vocês conhecerem mais a fundo o trabalho do Teatro das Oprimidas na África. Então, a gente quer agradecer a Gandari por nos apoiar, todas as companheiras da Rede Madalena que estão conosco, todas as Madalenas, dizer para as companheiras de África que realmente, assim, a gente não estaria aqui sem vocês, porque o trabalho que a gente fez é muito importante lá no iniciozinho, né? E todo essa tudo que gerou. Então, muito obrigada. A gente vai se ver em breve. Acompanhe pelas redes sociais da Rede Madalena Internacional os próximos passos, porque vem passo aí, hein? Vem coisa aí, e não é pouca coisa não, tá? A gente está muito emocionada, muito feliz, e vamos fazer aqui uma roda de canção. Vou começar com a Cláudia Simone. Tem uma coisa linda que eu tenho que contar de Bissau. Em Bissau, a gente uma vez foi eu e Cristo, e a gente estava lá, e eles têm uma dignidade, é um negócio tão impressionante, que a gente no Rio, por exemplo, uma pessoa quando vai pedir um dinheiro para alguém, ela fala: ai, moço, por favor, me dá uma moedinha. Em Bissau, a pessoa fala assim para você: ei, me oferece uma moeda? Estava em Bissau, e aí o menino passava assim, olhava para ele: ei, branco, me oferece uma moeda? E a gente ficou assim:
A gente nunca viu alguém pedir alguma coisa quase que ordenando. A gente adorou aquilo que era assim, me ofereçam canções. Cláudia Simone, me ofereça uma canção, Madalena. Ofereço uma canção. Ó. Nós todas companheiras, nós todas, eu não quero andar só. Nós todas com vocês ano melhor. Ei, Mana Bárbara, oferece uma canção. Ei, ao longo dos anos, ei, ao longo dos anos me transformei. Mas não me calei, mas não me calei, mas não me calei, mas não me calei. Manda, Edilta, oferece uma canção. Era a música preparada. Ai, também, você Guiné, terra africana, nhachon. Guiné, terra africana, nhachon. Ora que minha pubis na misquinha, na lala, na bulanha, na riuria do manso. Agora, Manas do Maputo, uma canção. Maputo, a luta continua, continua. Em Moçambique, a luta continua, continua. Muito obrigada a todas, a todos e a todas que estiveram conosco. Edilta, um beijo enorme para Bissau, para Guiné-Bissau, para todas as... Obrigada. Manda beijinho. O meu filhote é mandar beijinhos. Melinda, Arlete, um grande abraço, um beijo enorme. Para todas as manas. Claudinha, muito obrigada pelo apoio. E que a gente se veja em breve, ok? Em breve. Obrigada. A luta continua. A luta continua. A luta continua.